Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um vídeo, hein, galera? Antes de tudo, galera, eu queria desejar um Feliz Natal aí para todo mundo aí, muita saúde, paz, alegria e um 2026 muito abençoado, né? Queria agradecer cada pessoa aí que faz parte desse canal, que se inscreveu nesse canal. Queria agradecer a cada um de vocês que curte esse conteúdo, que deixou um like, que se inscreveu, que hype os nossos vídeos. Cara, muito obrigado. Estamos até aqui é por causa de vocês. Agradeço demais. Tamo junto demais em 2026. Feliz Natal para cada um de vocês. E para quem vê esse vídeo também, um Feliz Natal. Tamo junto demais. É massa demais essa resenha, só rir dos antes e ver eles perderem. É muito massa, galera. Então, tamo junto demais. Então, vamos às notícias do nosso Mengão, galera. Por que o Filipe Luís ainda não renovou com o Flamengo? O que tá faltando, né? Se ele ama o Flamengo, o que tá faltando, né? Então, a galera da ESPN vai estar trazendo aí tudo sobre essa notícia, sobre essa renovação do Filipe Luís. Então, já chega deixando o like, se inscreve no canal e hype esse vídeo para alcançar mais pessoas. Tamo junto demais. Feliz Natal, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Vamos às notícias do nosso Mengão. Vamos nessa. Ô, Rafa, falando um pouquinho a respeito do Flamengo, como é que anda a história da renovação lá do Filipe Luís, né? Basicamente aí, muita celebração e tudo mais, mas tá na hora de renovarem e acertarem a casa ali, né? Na verdade, a gente precisa conjugar com as informações que são públicas, né? O Pedro Valmeida acompanha muito de perto o Flamengo e certamente vai acrescentar algumas coisas, mas o que se sabe foi o que disse o BAP, o presidente BAP, naquela demonstração, naquele demonstrativo que fez lá para os conselheiros do Flamengo anteontem, que gerou inúmeras polêmicas de várias espécies, né? Algumas declarações bem infelizes por parte do presidente do Flamengo. Mas uma das coisas que ele falou é que do processo que envolve a renovação de contrato do Filipe Luís, a bola está com o treinador. Segundo o BAP, o Flamengo não vai fazer loucuras orçamentárias, que, segundo o próprio presidente, seria oferecer para um técnico de futebol um valor que, no entendimento do Flamengo, não é compatível com a função em si. E aí não se discute se é o Filipe Luís, se é o Zezinho, se é o Guinho, se é o Luizinho, não. A função técnico de futebol, no entendimento do BAP e da gestão do Flamengo, não merece ganhar, por exemplo, aquilo que o Tite ganhava quando era treinador, algo em torno de 2,5 milhões de reais. Então, o Filipe Luís já sabe disso. A primeira proposta que o Flamengo apresentou não foi uma proposta muito agradável. O treinador contra-argumentou. E segundo o presidente do Flamengo, a bola está com o Filipe Luís. Dentro do clube, a sensação que todo mundo tem é que ele vai renovar um contrato de 2 anos, com algumas garantias envolvendo a formatação do elenco e principalmente a participação dele direta na aquisição dos reforços. Há pouco o Pedro falava sobre as necessidades do elenco do Flamengo, né? Fala-se muito que o Flamengo vai ter um outro goleiro, um zagueiro, jogadores que poderiam vir para fazer a composição, aumentar a robustez do grupo do Flamengo, mas isso tudo tem a participação do Felipe. E o fato dele estar sendo consultado e interferindo nos nomes que aparecem dentro das rodas de discussão é mais um aspecto que fortalece a crença do Flamengo da permanência do treinador para a próxima temporada. Hoje, o contrato do Filipe Luís tem duração de apenas mais 6 dias. E o desejo do BAP era resolver isso, ou resolver isso até antes o final do Natal, ano. né? Ou seja, ele tem 6 dias para poder concluir o que ele próprio, entre aspas, apresentou como argumento e se comprometeu diante dos conselheiros com os quais ele conversou anteontem. Se isso se materializar, o Flamengo anuncia, mais dia menos dia, a renovação. Caso contrário, teremos aí o início de uma novela. Lembrando que o Flamengo já tem aí Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, que já com o time alternativo, Campeonato Brasileiro, tudo começando já no mês de janeiro, no máximo início de fevereiro. Show demais. Complicado não querer pagar, porque o cara ganhou o momento do Flamengo, a torcida vai ficar uma amarara se não fechar. Como é que se argumenta, né? Depois de tanto um sucesso num tempo tão curto, e aí eu tô falando como ele chega e em poucos jogos ali Copa do Brasil, óbvio que tem um caminho pavimentado pelo Tite, gostem ou não da forma como ele treinou o time, e outros tantos que passaram. É fraco, a minha dúvida seria, porque saiu muito também, Rafa, que teria um entrave em relação a uma possível multa de saída, isso facilitado para uma saída para a Europa. Isso procede, Rafa? O desejo do Filipe Luís sempre foi construir a carreira dele como técnico do Brasil. Ele não esperava que tão cedo assumisse o profissional do Flamengo. Ele chega para assumir a base, lá o Sub-17, no início do ano passado, é levado ao Sub-20 e pega o profissional, Nath, tudo no mesmo ano. E aí o Filipe é um cara extremamente consciente, né? E pessoas próximas ao Filipe confirmam isso. Ele próprio não se sentia suficientemente preparado para a função, mas ele entendeu aquele momento como uma convocação e não podia dizer não ao Flamengo. Jamais ele faria
isso pela relação, inclusive, pessoal que ele tem com o clube desde criança. Flamenguista. Dito isso, o desejo dele como treinador sempre foi se qualificar, se preparar para atuar em alta performance como um técnico brasileiro no mercado europeu, que, convenhamos, é uma coisa extremamente rara. Já até foi um pouquinho menos raro tempos atrás, com o Abel Braga, com o Luxemburgo. Hoje em dia, qual técnico brasileiro trabalha na Premier League, trabalha em La Liga, trabalha no Campeonato Italiano? Não tem. Então, assim, é muito difícil furar essa bolha. E a intenção do Felipe Luiz é essa, é alcançar esse patamar. Então, essa história que está circulando sobre a facilitação do Flamengo para o caso de uma proposta do futebol europeu, talvez seja também um entrave. Mas ele não esconde de ninguém, inclusive do próprio BAP, que o sonho dele é trabalhar como técnico na Europa. Tá certo, Rafa. Vou te dispensar aí com uma dica do que fazer nesse intervalo entre F-Show e Sport Center. Quem vai te dar essa dica é Rafael Prats. Terça-feira a gente conversou durante o Tá Na Área que, de repente, o Flamengo estava esperando para anunciar um presente de Natal para o torcedor aí, a renovação com o Felipe Luiz. Tô achando que, se bobear, essa novela vai passar do ano novo, hein, minha amiga? Ficar pro Réveillon. Olha, ainda é dia 25, tudo pode acontecer, mas pelas informações que a gente tem, não é por agora. Só que o Flamengo está muito otimista, né, ainda com relação à renovação de contrato com o Felipe Luiz e está trabalhando para até semana que vem, né, dar essa notícia que é muito aguardada aí pela torcida. O Flamengo esticou a corda até muito perto ali dos valores pedidos pelo Felipe Luiz e agora as duas partes estão trabalhando para discutir alguns detalhes, como, por exemplo, tem cláusula envolvendo a questão da multa rescisória, bonificações. Então, o Flamengo, assim, entende que está fazendo de tudo para atender os pedidos do Felipe Luiz, né? E agora está tentando acertar esses últimos detalhes para encerrar esse assunto, né? E confirmar o que a torcida está aguardando tanto, que é a renovação do Felipe. O clube, inclusive, com relação à multa rescisória, considera baixar o valor da multa, que é o ponto-chave nessa negociação mesmo, mas quer colocar algumas cláusulas para condicionar a liberação. Por exemplo, uma multa que vale para propostas oficiais de clubes da primeira divisão da Europa, que a gente sabe que é o sonho do Felipe Luiz treinar um time da Europa. Então, tem alguns ajustes que o Flamengo está fazendo e espera, então, resolver isso até o fim do ano, para começar o ano já com esse cheque que é importantíssimo, né? Demais. Sem dúvida, né? O que a gente acabou de falar de o Botafogo já ter um treinador para a próxima temporada, no caso do Flamengo já tem, né? Felipe Luiz fazer a pré-temporada é importante. Dos dois lados, de que essa renovação vai ser costurada. Acho que os detalhes que me parecem ainda não muito alinhados. Tem até lá no GE. Globo uma apuração dos colegas de que essa, como a Ana trouxe, né, essa esgarçada, digamos, né, do Flamengo em tentar atingir os pedidos do Felipe, gerou já um certo mal-estar. Mas acho que não consigo ver, Moreno, não sei se é a tua impressão, algum risco do Felipe não continuar sendo, pelo menos no início da temporada, o treinador do Flamengo. Assim, eu acho que o único risco seria o Felipe receber uma grande proposta nesse momento, no meio do ano, de uma grande equipe do futebol europeu. E a gente sabe que não é o comum de acontecer, pelo menos nesse período de janeiro, que corresponde ao meio da temporada lá. Então, normalmente, as grandes equipes, que é o que o Felipe Luiz tem como objetivo na carreira, normalmente as alterações são feitas ao término da temporada europeia, que corresponde aqui ao nosso meio do ano. Então, também acho que a questão de tempo é uma questão mais burocrática. Tem uma questão também de adaptação, porque o contrato que o Felipe Luiz tinha era um contrato de aposta, né? De aposta, de um primeiro treinador tendo o seu primeiro trabalho numa equipe profissional na carreira. Então, era um salário que estava entre os salários mais baixos entre treinadores do futebol brasileiro. E agora o salário dele... Não só entre treinadores, né? A informação dos repórteres. Era que era o mais baixo da Série A, né? Entre os jogadores do Flamengo. O salário do Felipe é menor do que a maioria dos jogadores que ele comanda no Flamengo. Então só que agora, o padrão do trabalho dele, ele passa para o salário ali das primeiras prateleiras do futebol brasileiro, porque o trabalho dele se tornou um trabalho de referência na temporada, né? A gente tem, obviamente, sempre que elogiar muito o trabalho do Guanais à frente do Mirassol, mas o Felipe Luiz está destacado do melhor treinador do país nessa temporada, com o título do Campeonato Brasileiro, com o título da Libertadores. Então, assim, é um salto muito grande. Então, porque normalmente quando você tem uma renovação de contrato com alguém que já tem ali, já foi contratado com uma base salarial
ou com pontuações dentro do contrato um pouco mais estabelecidas, fica mais fácil de você negociar. Fazer um reajuste ou outro, isso, né? reajuste ou outro, você coloca uma cláusula e tira outra. O do Felipe não, o Felipe é um contrato que ele é praticamente em branco e você passa a ter um contrato mais robusto. Então é natural que você leve um pouco mais de tempo para acertar aqui, uma parte ou outra, abrir mão de alguma coisa, mas eu também estou contigo, Camila. Eu acho que é uma questão de tempo para essa renovação aí ser concretizada, esse presente ser dado para a torcida rubro-negra, quem sabe até antes do final do ano. Né? Verdade, e é natural, né? Como você falou da valorização do Felipe. E quando a gente olha também para um clube, né, das cifras que o Flamengo tem movimentado, um clube bilionário, é natural que o treinador entenda que ele mereça estar alinhado com aquilo que o clube tem pago, seja para os seus jogadores, seja nas contratações. Né? Não pode gastar muito contratação e economizar no treinador que te entregou tantos títulos na temporada. Tem uma questão também da matéria também, da apuração dos nossos colegas do GE, que teria uma questão também do Felipe estar querendo um pouco mais de autonomia dentro do departamento de futebol do Flamengo, que isso poderia ter gerado algum desgaste nessa relação. Mas é o tipo de coisa que é muito fácil de ser conversado, né? E acho que essa questão da cláusula que a Ana traz também é importante para o Felipe, né? Entender como seria uma liberação, como a gente falou, numa janela de meio de ano, pintando uma proposta de um grande clube europeu, ele certamente está se calçando para que essa escolha seja dele, né? Sim. E não uma multa bilionária, talvez, dependendo do contrato que o Felipe vai amarrar. Mas, enfim, essa é uma novela que a gente segue acompanhando, né? Todo dia tem uma atualização, um capítulo novo, mas ainda não chegamos no final. Não temos aquele momento mágico da renovação, ainda não chegou no último capítulo. É isso. Essa novela que a gente segue acompanhando também aqui com a Ana e na Central do Mercado, pintando a renovação, claro. Então tá aí, galera, as notícias do nosso Mengão aí, renovação do Felipe Luiz. Também eu tô com eles, cara. Acho que é só questão de tempo, é só alinhando ali, um abrindo mão de alguma coisa, outro abrindo mão de outra. Porque quando o Luiz pegou aí, é como eles falaram, foi um contrato em branco. Eu entro, vocês me pagam o que vocês quiserem. Com certeza foi assim o contrato. Se eu funcionar, depois não renovo com o valor X. Eu acredito que seja assim, eu acredito que vai dar tudo certo. E próximo ano vamos em busca aí de fazer tudo de novo e até melhor, né? Eu tô nessa expectativa. E vocês, o que vocês dizem? Então é isso, galera. Valeu por assistir até aqui. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E tamo junto demais, cara. Feliz Natal. Tamo junto. Boas festas aí. E é nóis. Isso aqui é Mengão. Valeu.